é um sábio treinado para estar de boa e tirar prazer das coisas mais triviais, mais simplórias. Então essa é a primeira ideia, né? Portanto, veja, é o contrário do cara que vira e diz: eu, para ter prazer, preciso de um Veuve Clicquot 68 rosé da coisa tal na minha taça que custou papapá. Velho, não, é o contrário disso. É uma coisa mais minimalista? É o contrário disso. Não é mais minimalista, é o mais possível minimalista, ou seja, ou simplista, se você, entendi, ou simplória, se você quiser. Quer dizer, o sábio é aquele que consegue ter prazer com o que está na mão, está à mão, né, de qualquer um, ao alcance de qualquer um e de maneira fácil, de maneira elementar. Quer dizer, então o cara toma um copo d'água e aquilo lhe traz prazer. Os hedonistas acreditavam que isso requer preparo para curtir aquilo que é cotidiano, simples, reiterado. Então, quer dizer, você não precisa de nada excepcional para ter um momento de prazer. Não se trata de 5 ou 6 brinquedos eróticos trazidos da Tailândia ontem e que fazem, sei lá, gritar um gafanhoto. Não. Na velocidade 5. Não, 5. Não, é ter prazer com o óbvio, com o que já é, com o que já está, com o que é simples, o que requer sabedoria. Então, essa é a primeira ideia. E aí é evidente que vai na contramão da fama de Epicuro. A fama de Epicuro não era essa. Vamos dizer, Epicuro era um cara frugal, é o contrário, né? Um cara que, acostumado a ter prazer, assim, com uma mordida num rabanete, sem tempero, sem nada, tal. Isso já era bom para ele, já era suficiente para ele, já era prazeroso para ele, né? Então, essa é a primeira ideia. Tá. A segunda ideia ligada a essa é que você não podia proporcionar ao próprio corpo nenhum prazer que comprometesse o prazer de amanhã. Isso é outra coisa incompatível com a ideia de enfiar o pé na jaca. Com certeza. Então, quer dizer... Viva esse dia como se fosse o último. Não tem nada a ver. Tá. Quer dizer, não tem nada a ver. Quer dizer, eu diria que a tese de Epicuro é uma tese de prazer sustentável. Ou seja, veja só os exemplos que ele dá. Você tem um pedaço de carne, ele te dá prazer. Pois então fique com isso. Ah, mas eu vou botar um sauce béarnaise, né? Então, não. Por que não? Porque se você jogar um molho, vai ser difícil conseguir o mesmo prazer com a carne seca e simples do dia anterior. Então você está prostituindo o corpo. Ao sofisticar o estímulo, você está prostituindo o corpo no sentido de despreparando o corpo para ter prazer com o que é mais imediato e mais simples. Isso funciona para pão e manteiga. Claro. Né? Eu dou um exemplo agora que eu gosto sempre de dar, né? Me ocorre, né? Eu adoro arroz. Ponto. Então, é muito comum né? Até porque hoje em dia o pessoal tem um certo pé atrás com carboidrato. Então, vem, por exemplo, bife com arroz e fritas, as pessoas comem o bife, o arroz fica. Então, eu pego o arroz e me sirvo e como prazerosamente. Só o arroz. Gostosamente, só o arroz. Aí aparece alguém, pelo visto, como você, né? Que diz, tá comendo esse arroz seco, pô! Né? E quase sempre não são pessoas que encaram o problema de maneira tolerante. Exato. Não. Porra, ficam ofendidas. Vai comer esse arroz seco? Tira um pedaço de parmejana. Aí você fala, não, eu tô curtindo o arroz seco. Você não vai comer esse arroz seco, sobretudo se é pessoa, mas sabe, a tia Orozimba, Sim. Né?
Deixa eu ir lá buscar, vou fritar pelo menos um ovo para jogar aí, sei lá. Quer dizer, são pessoas que têm resistência ao hedonismo grego. Exato. Existência Mas eu hedonista. adoro um arroz também. O arroz da minha mãe com cebola, que ela deixa as Nossa, Aí um arroz eu fico bem só- temperado. É. Feito na hora. Nossa. Com alho, mas não é alho. Não é alho em copinho. Não, alho é mesmo. alho mesmo, temperado. Ó. O arroz é um espetáculo, um espetáculo. Então, veja como Ou te oferece assim, não come arroz, come o risoto. Fala, não, eu quero o é, arroz, né? Claro. E veja, o hedonismo grego, em certos aspectos, como você pode perceber, ele é um pouco o contrário do que nós entendemos Com por certeza. hedonismo hoje. É o contrário do que eu imaginava. Né? Imaginava uma coisa tipo festa de baco, sabe? Isso, não, Vinho mas é e... rigorosamente o contrário. Provavelmente não houve pensador antigo tão, eu diria rigoroso, né? Simplista e cuidadoso com as suas práticas prazerosas quanto foi Epicuro. Talvez né? depois os franciscanos Bom, beberam sim, dessa mas aí vem do já é realmente cristianismo, outro tempo. bem E outras as razões Exato, também. exato. Né? De qualquer maneira, as coincidências mereceriam análise. Mas de qualquer maneira... Mas não tem nada religioso nisso, nós né? Não, é filosófico. Filosófico É filosófico mesmo, né? Então, qual é a ideia? Veja só. Os hedonistas, eles eram herdeiros do atomismo. Atomismo? O atomismo. O atomismo, você conhece? É o atomismo, o grande pai fundador do atomismo é Demócrito. Qual é a ideia? No mundo só tem átomos e vazio. Né? Ponto final. Então, vamos levar a sério? Vamos levar a sério. Então, o que é essa mesa? Átomos e vazio. E aí, não tem muita dúvida, eles tinham razão. É mesmo átomos e vazio. E o que é bacana é você perguntar, e para que vazio? É porque os átomos estão em movimento. Então, para eles se movimentarem, eles têm que se movimentar por onde não tem outros átomos. Espaço. Por isso, átomos e vazio. Então, no final das contas, átomos e vazio. Se você olhar para o universo, né? O universo é grande, viu? O universo é grande para chuchu, né? Quanto mais a gente... o universo é grande. Então, quer dizer, no final é quase tudo só vazio mesmo. Né? Com certeza. Do ponto de vista de incidência, né? A matéria das estrelas e dos planetas, etc e tal, é insignificante em relação ao resto do universo. Né? Então, é vazio. Então, átomos e vazio e átomos circulando. Então, o atomismo sugere o seguinte, que os átomos sempre existiram. Agora, o que deixa de existir, o que é finito, é aquilo que eles constituem esporadicamente. E ele já tinha uma ideia de átomo, a palavra átomo mesmo? A palavra átomo é grega, aquilo que é individível. Átomo. O átomo de não e tomo de dividir. Né? Hoje já dividimos, mas estamos falando de 5 séculos antes de Cristo. Tá certo? Então, o atomismo, quer dizer, o átomo é o que importa. Então, quer dizer, vamos lá. Por alguma razão, alguns átomos se reuniram e aqui está o meu corpo, assim como o seu. Evidentemente, o que está sendo sugerido, nada impede que os átomos que me constituem já tenham constituído com os átomos que te constituem uma terceira unidade de real que não existe mais. Exato. Aquilo desapareceu e um pedaço veio para mim, um pedaço foi para você, outro pedaço virou sabão, outro pedaço virou jujuba, e assim a matéria vai se reorganizando ininterruptamente. Então, nós temos aí uma concepção invariavelmente transitória das unidades de real, constituídas por agenciamentos atômicos que se fazem e se desfazem a todo instante. Beleza isso? Beleza. Show de bola? Tranquilo. Isso é do caralho como reflexão, né? Quer dizer, Demócrito é um cara incrível. Além do mais, só por curiosidade, já que, como devem supor, não é aula de filosofia, estamos aqui conversando, né? Demócrito era, como poucos na filosofia, um defensor do humor, do riso, da galhofa, da chacota, da ironia. Era um risadinho, assim. Era um piadista, né? Ele achava que o humor, o riso, era essencial para a vida, né? Ele era um cara, um defensor filosófico da tiração de sarro.
É mesmo? É mesmo. Eu estou dizendo isso porque, como ele, talvez não tenhamos tido outro, viu? Assim, Mas ele era um cara... ele era um fazia cara piada? que, segundo consta, ria de si mesmo Ah, e é? de tudo o tempo inteiro. Era um cara, digamos, hiper bem-humorado. Entendi. Outra característica, Demócrito é apresentado nos livros de filosofia como um pré-socrático.